Olá, enfermeiro, tudo bem? Obrigado por estar acompanhando o nosso canal. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, a enfermeira, Tenente Coronel Rosana Trojan, do Exército Brasileiro. E ela vai compartilhar com a gente a experiência, de enfermeiro nas Forças Armadas. E a gente vai conversar também sobre as principais habilidades de liderança que o enfermeiro precisa desenvolver, independente, de ser enfermeiro civil ou militar. Seja bem-vinda, Coronel Rosana, ao nosso canal. E eu gostaria de iniciar, perguntando por que você escolheu seguir a carreira militar. Bom dia, Jaque, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui trazendo algumas informações a respeito da enfermagem, particularmente da enfermagem militar. Então, eu sou uma pessoa muito sincera e muito prática, Então, na verdade, a minha escolha pela carreira militar é porque quando eu me formei, e aí eu preciso dizer para vocês que isso foi há 25 anos atrás, Em termos dos concursos que existiam na época, o que me parecia mais vantajoso em termos financeiros e até pela própria progressão da carreira, na ocasião era o concurso militar. Então, por isso que eu acabei prestando a prova para a ESAEX, que agora tem até inclusive um outro nome, porque abrange outras áreas, e em abril de 95 eu entrei pelo portão das Forças Armadas, na escola que fica situada lá em Salvador, no bairro da Pituba, e comecei a fazer o curso que tem duração de 9 meses. E após 9 meses eu fui classificada em dezembro de 95 no Hospital Central do Exército, que fica no Rio de Janeiro, no bairro de Benfica. E quais são as atividades, Como é o dia a dia do enfermeiro militar? Quais são as funções? O que você desenvolve como enfermeira e militar? Na verdade, como o curso do quadro que eu faço parte, que é o quadro complementar, ele abrange carreiras que são extremamente técnicas, assim também como a carreira do quadro de saúde, que envolve também carreiras técnicas, as atividades como enfermeira, elas são iguais como enfermeiro civil, isso não importa. É óbvio e evidente, por eu ser militar, existem outras obrigações que eu tenho que cumprir como militar. Como fazer sindicância, como fazer recebimento de material, atividades administrativas que você vai ter em qualquer área da carreira pública. Então entenda que ser militar é fazer parte de uma carreira pública, do executivo, mas as atividades elas não mudam. E basicamente ao longo desses meus 25 anos dentro do Exército, eu sempre desempenhei atividades técnicas. Eu fui enfermeira assistencial de área clínica, fui enfermeira assistencial da área cirúrgica, a minha especialização é em centro cirúrgico, então basicamente mais da metade da minha vida profissional dentro do Exército, eu trabalhei em centro cirúrgico ou em clínica cirúrgica, já passei por chefia de CTI, e até janeiro desse ano eu estava à frente da divisão de enfermagem. E aí me foi traçado um novo desafio, que é fazer parte da assessoria de planejamento estratégico, que está próximo do comando do hospital. O que a princípio me pareceu extremamente pertinente, até pela questão de terem escolhido uma enfermeira para exercer essa função e poder dar ouvidos à nossa categoria, porque bem ou mal, por mais que classifiquem como sendo da área de saúde, poderia ser um enfermeiro, poderia ser um médico, poderia ser um farmacêutico, mas eles optaram por escolher uma enfermeira. Então eu acho que isso é uma valorização da nossa atividade, da importância que a enfermagem tem dentro do contexto hospitalar. E como é o plano de carreira do enfermeiro dentro do Exército? Ele entra com qual patente? Até qual patente o enfermeiro pode chegar no Exército? Tá. Quando a gente termina a escola, nós somos otorgados primeiro tenente, tá? E aí eu preciso dizer para vocês que dentro do Exército, ou melhor dizendo, das Forças Armadas, não existe a variação de gênero. Então eu sou tenente-coronel, eu sou a tenente-coronel, então seria o tenente-coronel. Então eu fui otorgada como a primeiro-tenente. Então não tem tenenta, não tem capitã, não é? Então a gente sai e segue a carreira militar como todos os outros. A única diferença é que a gente tem quadros específicos dentro do Exército que chega ao generalato. E o quadro ao qual eu faço parte, ele não tem essa premissa de chegar. Então o posto máximo que eu chego é o próximo posto, que é o de tenente-coronel.
Então, assim, eu acho que é uma carreira bastante... De tenente-coronel não, perdão, de coronel. Que a gente fala, tenente-coronel é quem tem 2 gemadas, coronel full é quem tem as 3 gemadas. Então, eu tenho mais um posto a galgar, né? Que provavelmente as promoções da minha turma começam a partir do ano de 2021 e eu espero estar sendo promovida entre as primeiras da turma. E quais são, né, as principais dificuldades que você encontrou, que você percebe que o enfermeiro sofre na sua carreira militar? Olha, Jaque, eu acho que a grande questão que eu acho que precisa ser trabalhada, que precisa ser focada, é que a carreira militar ou a carreira civil, os percalços, os desafios que nós temos, elas são os mesmos, tá? Mas eu acho que o que é fundamental, o que é mais importante nisso tudo, é você estar muito satisfeito com a carreira que você escolheu. Então, assim, se você escolheu enfermagem como uma segunda, uma terceira opção, ou porque achou que ia ter mais concurso para você desempenhar e você não fez isso vocacionado, aí fica complicado. Porque nada nessa vida que a gente faz que não é vocacionado, né? Ou seja, a pessoa tem pendor, ela tem a vocação, ela se sente realizada no que ela faz. Isso dificulta qualquer área de trabalho, seja na enfermagem, seja no direito, seja como médico. E o que é pior, quando você não está vocacionado e satisfeito com o que você está fazendo, você acaba externando isso na sua prática profissional. E aí o que eu posso dizer para vocês, eu sou extremamente realizada como enfermeira, extremamente feliz. Eu não me vejo fazendo uma outra profissão que não seja essa. Então eu acho que isso é 70% do caminho para você ser um bom profissional, para você ser um expoente dentro da sua profissão. É você gostar, estar vocacionado e se sentir realizado com o que faz. Muito bom. E isso que você acabou de dizer é independente, né? Se você está nas Forças Armadas, se você está no meio civil, é ter certeza. Sim, Jaque, porque assim, eu já trabalhei no meio civil, né? Já dei aula em universidade, já fui coordenadora de universidade. Então, o que é importante, o que a gente sempre passava para os meus alunos, porque eu acho que não só a questão vocacional, mas principalmente, eu acho que o enfermeiro durante muitos anos, ele teve criou uma expectativa de ser responsável pelo que o outro deixou de fazer. Eu não tenho que ser responsável pelo que o outro deixou de fazer, eu tenho que me focar e ser responsável pelo que eu tenho que fazer. Então eu não posso passar uma vida almejando o que o outro faz, o que o outro é do outro. O que é meu é meu. E eu tenho que ser muito boa no que eu faço. Boa no sentido de ter uma boa base científica, porque não adianta você ser um profissional e não ter conhecimento. Eu sempre falo que quando a gente sai da universidade, a gente sai com um oceano de conhecimento, mas ele só tem 2 dedinhos de profundidade. Então eu preciso aprofundar. O enfermeiro não é aquele profissional que trabalha em qualquer lugar. Não, ele é um enfermeiro que tem que ser especialista área. Ele pode num plantão em algum momento ajudar um colega, ajudar no setor, até pode, mas se ele não está vocacionado e não tem conhecimento técnico científico, ele vai ser aquele enfermeiro que não vai poder discutir tecnicamente algumas terapias, alguma questão plano assistencial, porque se ele sabe e ele tem esse conhecimento, não importa qual profissional, ele sempre será ouvido e será respeitado. Muito bom. É um dos caminhos do sucesso, né? A perícia. Ter conhecimento, domínio total daquela área que você atua. Exatamente. Então, por exemplo, eu não me sinto confortável, por exemplo, se hoje eu precisar trabalhar na pediatria, eu não me sinto confortável em fazer isso. Ela não é uma área que eu tenha um pendor, não é uma área que eu tenha um conhecimento. Sei alguma coisa de pediatria? Até sei. Mas o que eu vou poder contribuir numa assistência a qual eu não tenho conhecimento? Agora, vou trabalhar num centro cirúrgico, eu vou trabalhar numa clínica cirúrgica, eu vou trabalhar com curativos, porque isso é o quê? Isso faz parte da minha área. E o que eu percebo ao longo da evolução da nossa profissão é que o enfermeiro está começando agora a despertar para isso. Ele sempre sai da faculdade, as formações que nós tínhamos até 10, até 7, 8 anos atrás, era de que o enfermeiro ele saía como um grande generalista. Só que na verdade ele sai como um grande generalista, mas ele precisa se focar no que ele quer de fato trabalhar e ser bom naquilo. Não adianta eu dizer que eu vou ter um enfermeiro que ele vai trabalhar em qualquer lugar, porque ele não vai trabalhar, ele vai estar ali para fazer número. E o que a gente quer realmente é um enfermeiro que tenha esse conhecimento e que na sua prática assistencial ele faça a diferença. Porque isso é tudo.
Quando eu tenho conhecimento, eu faço a diferença onde eu estou trabalhando. Eu falo com propriedade do que eu quero fazer, das minhas opiniões. E não simplesmente eu passo naquele campo em que eu ouço todos e fico fazendo cara de paisagem. E não é isso que a gente quer do profissional. A gente quer que o profissional, ele de fato tenha conhecimento e ele interaja numa equipe multitransdisciplinar. Muito bom. Tenente Coronel Rosana, aproveitando, né, esse gancho, falando do sucesso, da perícia, do conhecimento, quais as características, quais habilidades você considera importante que o enfermeiro desenvolva a respeito da liderança? Porque a gente vê o enfermeiro o tempo inteiro, ele é líder, né? Independente dele ser chefe, coordenador, supervisor, ele sempre tem uma equipe para poder liderar, para poder motivar. E quais são essas habilidades, essas características que você considera importantes? Eu acho já que, antes de tudo, a gente tem que pensar no seguinte: ninguém nasce líder. Algumas pessoas possuem sim algumas características que têm um pendor para liderança, mas isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar instrumentos internos e a gente precisa buscar qualificação para isso. Concordo com você quando você diz que a gente já sai da universidade já com a pecha de chefe. Porque, na verdade, você vai ter uma equipe de técnicos de enfermagem que vão trabalhar com você. Então, isso é estar trabalhando a questão da liderança. Só que existem algumas pessoas, por questões da personalidade, que têm dificuldade em desenvolver isso. Ou se transformam naquele chefe que nunca quer dizer não, que é sim para tudo, ou aquele chefe que acha que tem que dizer não para tudo. Na verdade, ser um líder é, antes de mais nada, primeiro, conhecer a sua equipe. Isso é fundamental. Se eu não conheço a equipe com quem eu trabalho, eu não consigo demandar o que ela precisa fazer para ser desenvolvido aquele trabalho. Outro ponto que eu julgo extremamente importante: o líder, ele jamais pode ser centralizador, ele tem que saber delegar. Mas para eu delegar, perpassa do processo de que eu tenho que conhecer para quem eu delego, porque o enfermeiro, ele por si só já sai com uma corresponsabilidade. Eu não posso delegar para alguém que não tenha habilidade para desenvolver aquela tarefa, porque ele vai desenvolver, pode vir a dar algum problema e eu serei corresponsável. Então, eu acho que o primeiro passo é conhecer a equipe. Se eu conheço a equipe, eu vou poder trabalhar sempre focando no que a equipe tem de melhor para me oferecer. Porque defeitos, vicissitudes, todo mundo tem. Mas a gente tem sempre que focar no lado da virtude. É a virtude que nos interessa e que nos importa para o campo do trabalho. Se eu foco na virtude, eu simplesmente vou conseguir extrair o que aquela pessoa tem de melhor para trazer para a equipe. E aí, nós somos definitivamente um profissional que tem que trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe é muito bom, porque quando eu trabalho em equipe, eu distribuo também essa responsabilidade. Então, a melhor ideia não é a minha, a melhor ideia é de quem tem a melhor ideia. E aí, se a pessoa se apresentou, não importa se ele é o técnico, se ele é o enfermeiro, se ele é a pessoa da empresa de limpeza, mas que teve uma ideia de fluxo, ele teve alguma coisa, é essa ideia que a gente tem que seguir. E quando nós fazemos isso, a gente divide a responsabilidade e fortalece as características de você como líder, porque você ouve, você entende o lado do outro. E você, é claro, precisa ter instrumentos e conhecimentos para saber decidir. Porque às vezes do grupo não emerge nenhuma decisão e a decisão tem que partir sua. Então você tem que ter conhecimento para isso. Muito bom mesmo. E, Tenente Coronel Rosana, qual dica, qual conselho você dá, né, para os profissionais que estão entrando no mercado agora, ou os profissionais que já estão no mercado, que estão trabalhando, que estão perdidos, né? Então, qual dica, qual conselho você dá para esses profissionais, para esses enfermeiros? Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: parem e pensem. Se vocês acordam de manhã para sair para ir para o plantão, para sair para o serviço de vocês e bate em vocês um desânimo para ir trabalhar, por favor, vejam o que anima vocês e mudem de profissão enquanto é tempo. Porque a pessoa tem que trabalhar naquilo que ela acorda de manhã, que ela planeja e que ela está motivada e que ela vai fazer alguma coisa. Momentos em que a gente não está tão motivada, é óbvio que isso acontece na vida de todos, mas a profissão, que é o maior tempo da nossa vida e que nós passamos junto com essa profissão, ela tem que ser um retorno prazeroso. Porque se ela não é, você está na profissão errada. E principalmente nós que lidamos com vidas, que nós trabalhamos com pessoas, a gente tem que ser um profissional que tenha empatia, que tenha acessibilidade,
que seja uma pessoa que seja capaz de entender o outro e a necessidade que ele tem. E em alguns momentos também ter a hombridade de dizer para essa pessoa que o que ela precisa eu também não tenho como fornecer, eu não tenho como fazer, mas eu vou buscar meios para que outra pessoa possa fazer isso. Então, se você não consegue acordar de manhã e se visualizar fazendo isso, você precisa procurar outra profissão, porque nessa vida a gente tem que procurar ser feliz. E às vezes a gente pode ser feliz desenvolvendo outras coisas, outras habilidades, outros processos. Ao longo do tempo em que eu trabalhei à frente da divisão, em outros cargos de chefia, eu visualizei e vi vários profissionais que estavam ali extremamente insatisfeitos. Vocês podem ter certeza, quem está em volta percebe isso, porque isso não é uma coisa que você consegue disfarçar. E o que é pior, esse resultado dessa insatisfação interna acaba sendo passado para aquela pessoa que não tem absolutamente nada a ver com as suas questões, que é a pessoa que a gente tem que cuidar, que a gente tem que atender. Eu não estou querendo dizer com isso, gente, que a gente tem que ser aquele enfermeiro que vai ser zen, um anjo branco, que eu estou aqui, que isso é arte. Não, mas isso é uma profissão que requer um conhecimento técnico-científico, mas que requer que a pessoa goste do que está fazendo. Isso em qualquer área, mesmo para quem mexe com papel, que é quem é de informática, eu tenho que gostar daquilo que eu faço, porque se eu não gosto, eu vou ser um eterno insatisfeito, e aí nada vai dar certo, nem na vida profissional, nem na vida pessoal, em nada. E o que mais me preocupa agora é os nossos maiores CIDs na enfermagem durante muitos anos sempre foi o CID da ortopedia, por conta de uma característica natural, porque nós somos um profissional que usamos o nosso corpo para cuidar. Só que isso vem mudando ao longo dos últimos 5, 10 anos. O maior CID que a gente tem agora de afastamento no trabalho é por conta de CIDs psiquiátricos, principalmente a depressão. E aí eu começo a me perguntar, isso é uma característica mundial? É uma característica dos novos tempos e da educação? Ou será que a gente também tem uma parcela de pessoas que acabaram escolhendo um caminho profissional que não é aqueles que lhes traz motivação e felicidade? Então isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar e principalmente se perguntar sobre isso. Uau! Muito bom, né? Coronel, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com você. Pode ter certeza que contribuiu muito com o seu conhecimento, com a sua experiência. E eu gostaria, né, de aproveitar esse momento para poder agradecer, né, por toda a sua liderança durante os anos que a gente tem convivido na divisão de enfermagem. Você que desempenhou uma função de liderança maravilhosa, excepcional, frente a uma equipe de enfermagem com mais de 700 pessoas. Então, foi maravilhoso, muito obrigada. E o que eu aprendi, né, durante a minha caminhada, a minha jornada até aqui? Que nós precisamos ter modelos, ter alguns profissionais que sirvam de espelho, para que a gente possa aprender com eles. E a Coronel Rosana, né, é um desses profissionais que eu sigo de modelo, que eu olho qual é a postura, quais são os caminhos que ela já trilhou, para que eu possa trilhar também, né, e ter sucesso. Então, te agradecer por ser uma mentora, por ser uma líder, por saber motivar a sua equipe. E, então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada. Espero que você, né, tenha gostado e que você também possa tirar vários conhecimentos para você aplicar no seu dia a dia, na sua profissão. Obrigada e tchau!